Bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, com o propósito de levar a mensagem de Deus para cada vez mais e mais pessoas, mais e mais longe. Por isso é muito bom ter você junto com a gente aqui para meditarmos na Palavra de Deus, estudarmos juntos a Bíblia. E hoje nós continuamos uma série de estudos chamada Encontros com Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. A palavra do Senhor nos diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? A palavra de Deus está nos ensinando. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos que esse episódio aconteceu logo depois de um sermão do Senhor Jesus, onde através de parábolas, Jesus falou a respeito do reino de Deus. E uma das parábolas que Jesus contou foi a parábola de como funciona o reino, que a gente pode lançar semente e que não adianta a gente ficar acordado ou dormindo, porque a semente não vai crescer mais rápido, nem vai ser protegida de alguma maneira, ou vai ser influenciada, porque só Deus faz aquela semente crescer, só Deus manda a chuva na hora certa, só Deus tem o controle dessas coisas. E o máximo que eu posso fazer é que quando o fruto está prontinho e maduro, é ir lá colher aquilo que Deus fez. Então eu semeio e colho, mas todo o processo pertence a Deus. E ainda que eles tenham ouvido isso, agora eles recebem uma ordem do Senhor Jesus: entra no barquinho, nós vamos para o outro lado, vamos continuar nosso trabalho aqui missionário. E enquanto eles estão indo, vem uma grande tempestade. E aí, no meio dessa tempestade, as lições que eles haviam aprendido a respeito do reino de Deus são colocadas em teste, em prova, na vida daqueles discípulos. É bem isso que Marcos deixa claro para a gente. Se você ler o contexto, você vai dizer: olha, é como se nós estivéssemos agora vivenciando se cremos ou não cremos naquilo que Jesus nos ensinou. E aí aprendemos hoje pela manhã que no meio dessa experiência, a fé daqueles homens foi desafiada em vários níveis diferentes, em várias maneiras diferentes. A primeira maneira como a fé desses discípulos foi desafiada, e aprendemos que foi o desafio das circunstâncias. De repente, sem que eles esperassem, não tinha nenhum sinal no céu, nenhuma aparência de que viria uma tempestade, mas de repente eles foram surpreendidos no meio da travessia do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Eles foram surpreendidos por uma tempestade. Nós somos surpreendidos na vida, em vários momentos diferentes, por circunstâncias que estão fora do nosso controle. E o interessante é que esses homens eram experientes naquele lago. Pelo menos
uma grande maioria dos discípulos entendiam daquele lago, trabalharam a vida toda ali como pescadores, sabiam como funcionava as maneiras de enfrentar tempestades no meio daquele lago, conheciam muito a respeito do barco, dos remos, das velas, eles entendiam daquilo, mas a tempestade veio de uma maneira tão forte, tão surpreendente, que eles não sabiam como lidar com ela, apesar de todo o conhecimento. E aí então, eles saíram da sua zona de conforto. E a nossa fé é provada justamente porque nós não temos habilidade para lidar com ela. A gente não sabe mais se o plano A, plano B, plano C, não funcionou nada, e aí a gente está perdido. E é nessa hora que Deus vai revelar o seu poder na nossa vida. Porque enquanto você está na sua zona de conforto, muitas vezes você nem busca o poder de Deus. Você acha que você pode lidar com as coisas. Mas quando a gente sai da nossa zona de conforto, Deus revela o seu poder. E a nossa fé é colocada em prática no meio dos desafios, das tempestades da vida. E o grande desafio que a gente teve aqui nessa manhã é lembrar-se da promessa de Deus, que nós somos mais do que vencedores através de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Se Jesus está no nosso barquinho, Ele tem o controle, Ele é o Senhor, e a nossa fé está firmada nele, só nele. No meio dessas provas que nós enfrentamos na vida, um outro lado da nossa vida é mexido, que são os nossos sentimentos. E aí nós vimos no versículo 38, os apóstolos, os discípulos, dizendo para Jesus: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. E o grande desafio são os sentimentos que nós temos nesse momento de luta e de batalha. Começa um turbilhão dentro da nossa alma, e esse turbilhão às vezes está dizendo: Deus não se importa com o que está acontecendo comigo, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está preocupado com a minha dor, Deus, enfim. E quando eu começo a acreditar nestas coisas, como eu posso confiar num Deus de quem eu desconfio das suas intenções? Se de fato Ele me ama. E o grande desafio da fé é crer que Deus continua me amando e que Ele não mudou, mesmo no meio das batalhas que a gente esteja enfrentando na vida. E que muitas vezes Deus está bem do nosso lado, está dentro do barquinho, Ele não falou nada, mas Ele está lá, Ele nunca deixou de estar. E a gente não é capaz de perceber que só pelo fato dEle estar, nós já estamos guardados e protegidos, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu queria continuar olhando para esse texto e olhar para um terceiro desafio que nós enfrentamos na jornada da vida. É o desafio da oposição de Satanás. Ondas e ventos que precisam ser repreendidos. A palavra de Deus diz assim: e então ele se levantou, verso 39, e falou duro com o vento. Nas versões mais antigas diz: e repreendeu o vento, e disse ao mar: silêncio, fique quieto. E o vento parou, e tudo ficou calmo. É interessante que quando a gente olha o original aqui, há uma expressão na língua grega que é uma expressão técnica. Esse repreendeu o vento e o mar é uma palavra técnica que aparece em vários lugares diferentes do Novo Testamento, toda vez que há uma expulsão de demônios. Por isso, alguns comentaristas, não são todos, alguns comentaristas dizem que, além da natureza naquela hora, havia algo mais acontecendo. E quando Jesus se levantou, Ele repreendeu o vento e o mar. Alguns comentaristas dizem que Ele estava indo para o outro lado do lago,
onde haveria um grande enfrentamento. Se você continua lendo o Evangelho de Marcos, você vai encontrar que no capítulo 5 ele vai se deparar com um homem possesso por demônios. Um homem que precisava de uma grande libertação e uma região onde a palavra de Deus ainda não tinha entrado, porque não era uma região dos judeus, mas era da região de Decápolis, das 10 cidades, que eram cidades gentílicas do outro lado do lago, e que havia então algum tipo de opressão satânica acontecendo. Bem, eu não sei dizer se tudo isso é de fato assim, mas uma coisa eu sei: muitas vezes na nossa vida, na minha vida e na sua vida, nós vamos enfrentar desafios que representam batalhas espirituais dentro da nossa alma e dentro da nossa casa. Eu tenho aprendido na minha vida uma coisa simples que está nas Escrituras. A Bíblia diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Está na Bíblia isso, não está? E é interessante que nós nos esquecemos, de uma maneira prática, nós nos esquecemos desse recado das Escrituras. E a gente olha às vezes para aquilo que está acontecendo dentro da casa da gente. Problemas, dificuldades, relacionamentos. E a gente se esquece que tem um inimigo que está aqui para tentar destruir a nossa fé. Mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir toda a vida. E se tem algumas coisas que ele detesta, por exemplo, é a família. Porque na família, ali naquela sede, no núcleo da família, os valores são ensinados. E se ele conseguir destruir a família, ele sabe que as próximas gerações não terão valores. Porque quem passa valor não é uma instituição, não é a igreja que passa valor. Quem passa valor é dentro de casa, que a gente passa valor uns para os outros. Muito do que você acredita, do que você vive, foi porque você foi abençoado por uma família. Agora, muito do que você sofre às vezes, é porque você foi inculcado em coisas que vieram da sua família. Por isso o inimigo ataca ferozmente a família. E o triste é que nós não entendemos que nós não estamos brigando com o filho, com o marido, com a esposa, mas que muito do que está acontecendo ali é uma batalha espiritual e que eu preciso de outras armas para enfrentar essa batalha. Outra coisa, não somente na família, mas uma das armas de Satanás, um dos propósitos de Satanás é impedir o testemunho cristão. Então, ele vai fazer de tudo para amedrontar você, a ponto de você não ter coragem de compartilhar a sua fé com absolutamente ninguém. E ele vai fazer o quê? Vai usar esse sistema de opressão lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua escola, de tal maneira que você não tenha a alegria de poder compartilhar a sua fé. E a gente fica imaginando que o problema é o vizinho. Uma irmãzinha veio me procurar e disse assim: olha, eu mudei para a minha casa, que eu estava esperando tanto, chegar lá na minha casa. Cheguei agora na minha casa, estou feliz porque a casa é nova, e o vizinho veio bater na minha porta, porque diz que quando eu estou aqui na igreja, tem barulho de criança na minha casa, ele não consegue dormir. Mas eu moro sozinha, e ele foi brigar comigo, e eu fiquei morrendo de medo, porque eu sou já idosa, eu moro sozinho, o vizinho foi brigar comigo. E que hora que ele foi brigar? Depois que ela chegou da igreja.
Você consegue entender? Ah, estava uma bagunça aí na sua casa, mas não tinha ninguém na minha casa. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. É claro que essa batalha está acontecendo aqui. Ela é concreta, ela é visível. Existem mal-entendidos, existem palavras duras, existem coisas que estão acontecendo. Mas o que a Bíblia está tentando mostrar em vários trechos das Escrituras é que em determinados momentos uma tempestade não é normal. Ainda que tempestades sejam normais. Que em determinados instantes, aquilo que a gente está enfrentando foge à normalidade. E que são verdadeiros ataques de Satanás na nossa vida. E quando esses ataques vêm, não adianta eu usar estratégia, não adianta eu usar a psicologia, não adianta eu usar o senso comum, porque se a batalha for espiritual, ela só será vencida no poder do Espírito Santo de Deus. Ela só será vencida quando a gente colocar em prática os valores do reino de Deus. Eu conversava com um pastor que estava vivendo uma batalha muito intensa. E ele tomou algumas atitudes estranhas. Ele ficou tão bravo, ele é um advogado e é pastor, que ele moveu 8 ações na justiça contra colegas pastores. E ele trouxe um pacote de documentos. Pastor, olha aqui, tem esse documento, tem aquele outro, tal. E estávamos, graças a Deus que eu não estava sozinho, tinha uns 10 ou 15 pastores conversando com ele. Passamos uma tarde ali conversando. E aí dissemos para ele, querido, não é assim no reino de Deus. Funciona lá fora, mas assim não funciona aqui dentro. Isso aqui não vai gerar ganho nenhum, o reino de Deus não vai ser abençoado. Não é assim que funciona. Mas o que eu faço? Você entrega os seus direitos. Como? De que jeito? Falei, do mesmo jeito que Jesus ensinou. Se alguém bater na tua face, você faz o quê? Chama a polícia. Dá um tiro na cara dele, é isso? Não, o que a gente faz? O que a Bíblia ensina? Dá outra face. O que Jesus está dizendo? Abra mão dos seus direitos. Se mandar caminhar 1 milha, você faz o quê? Anda 2. O que ele está dizendo? Abra mão dos seus direitos. Queridos, nas batalhas espirituais, eu tenho que usar as armas do Espírito. E as armas do Espírito são o poder de Deus, mas são os valores do reino de Deus que nós vamos vivenciá-los no nosso dia a dia. E a gente vai, dessa maneira, fazer o que a Bíblia ensina, amontoar brasas vivas sobre a consciência das pessoas. E não tem arma mais poderosa do que essa, do que quando a gente coloca graça, amor, misericórdia. As pessoas não conseguem lutar. Você talvez esteja vivendo uma batalha espiritual. Jesus está no barquinho da tua vida. As ondas e o mar estão enfurecidas. Você tem clamado ao Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas. Talvez você tenha que repreender essas forças. Talvez elas precisem ser confrontadas, mas não enquanto pessoas, mas como forças do mal que precisam ser repreendidas, discernidas, e que os propósitos que eles têm, que essas forças têm, não alcancem, não prosperem no nosso coração. Sabe o que o inimigo quer? Nos fazer desistir de cumprir a vontade do nosso Senhor e de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer.
E Jesus quer que a gente entenda que quando a gente vive isso, a autoridade dele se revela no meio das nossas batalhas. Jesus falou uma coisa tremenda, ele disse assim: eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. E quando eu penso nisso, eu fico pensando, mas é uma batalha injusta. Porque eu sempre que leio, sempre que estudo, sempre que vejo alguma coisa, lobo ganha de cordeiro. Não é verdade? Você já viu o cordeiro ganhar do lobo? E então como é que Jesus me manda como cordeiro no meio dos lobos? É porque sempre que o cordeiro vai, ele não vai sozinho, o pastor vai na frente. E quem luta com o lobo é o pastor. E ele já o venceu na cruz do Calvário. Agora, se você quer lutar com o lobo como se fosse lobo, sendo ovelha, está perdido. Porque o máximo que você vai conseguir fazer é balir, mais nada. Nem rosnar você consegue. A menos que você seja lobo. Mas quando eu vou, sabendo que o pastor está indo na minha frente, eu posso abrir mão dos meus direitos, porque a vitória é do Senhor na minha vida. Ainda que, em alguns momentos, pareça que fomos derrotados. Isso você precisa entender. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, até o terceiro dia, a sua ressurreição, todo o inferno imaginava que tinha ganhado a guerra. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles sabiam que tinham não perdido uma batalha, mas toda a guerra. E quando Jesus ascendeu aos céus, o diabo que andava passeando nas regiões celestiais, e Deus ainda tinha que ter paciência com ele, por minha causa e por sua causa, está lá no livro de Jó, ele passeava por lá, ia lá perturbar, foi expulso por Miguel e os seus anjos, e não pôde mais voltar, porque o Redentor é o Senhor e Salvador da nossa vida, vitorioso. Eu não quero brigar com o lobo, eu quero ser ovelha na mão do pastor. E quando o pastor luta por nós, não há quem vença.